E paz, irmãos, boa noite, sejam bem-vindos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem para vocês, para compartilhar, uma mensagem que vai ser um divisor de água na vida de vocês. Eu quero pedir antemão para você que você fique nesta mensagem até o final. O diabo ele pode tentar colocar desinteresse na sua vida e alguma distração, mas essa palavra que eu vou ministrar na sua vida hoje sobre liderança do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ela é uma palavra que o Senhor vai usar para virar uma chave na sua mente, você vai ver a sua vida hoje de outra forma. Amém? Eu quero ler com você aqui os Salmos 32, do versículo 8 até o versículo 10, para trazer um embasamento para essa palavra e você entender também o que o Senhor quer te falar hoje. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Glória a Deus por essa palavra. Amém? Quando eu estava fazendo o estudo dessa palavra para trazer, o Senhor ele abriu a minha mente de um jeito maravilhoso para poder te explicar algumas coisas aqui. Eu quero usar também é, já um exemplo, sabe? Como Jesus ele trabalhava por meio de parábolas para ensinar e para ser acessível a todas as pessoas. Eu acho bacana trabalhar dessa forma didática. Amém? Eu comparo a manifestação do Senhor, da voz do Senhor, o ouvir da voz do Senhor na nossa vida como um jogo de xadrez, um jogo de dama, sabe? Aquele jogo onde o Senhor ele movimenta uma peça, né? O que é uma peça? Ele movimenta uma situação da sua vida, ele movimenta algo na sua vida, algo para chamar a sua atenção. Mas ele espera que com essa jogada dele, você também movimente a sua. Quando o Senhor fala aqui na palavra dele, no versículo 9, ele fala o seguinte: não sejais como cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, mas que precisa usar o cabresto e o freio para que não se atirem contra ti, para que não saia aí doida aí no mundo aí, jogada aí ao léu, né? Assim, ele quer nos instruir e ele quer nos guiar, mas tendo em vista que nós somos seres inteligentes, nós somos capazes também de criarmos estratégias, criarmos situações. Nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo e temos que dar valor a isso. Do momento que o Senhor ele começa a movimentar a nossa vida, o Senhor ele nos dá provisão, o Senhor ele nos dá instrução, ele nos guia, né, pelos caminhos da vereda da justiça, como fala o Salmo 23, mas em momento algum na palavra dele, ele faz o serviço do ser humano para ele, né? O Senhor ele ungiu Davi a rei, ele instruiu ele deu a provisão para ele lutar contra Golias. Mas ele não desceu na arena e fez o trabalho de Davi. Davi ele teve que pegar o estilingue, ele teve que com as mãos dele pegar aquela pedra e fazer o serviço. Mas nós temos que ter uma mente aberta para cooperarmos e interagirmos com o Senhor Jesus Cristo, porque é da vontade dele. Você já tinha tido esse entendimento? Eu já li tantas vezes o Salmo 32 e a palavra do Senhor, sempre buscando entender como o Senhor ele se manifesta na nossa vida e como o Senhor ele vai trabalhando ali ao nosso favor, né? É, eu muitas vezes, quando era mais jovem e no começo da minha caminhada, eu tinha o hábito de dizer o seguinte, de orar de uma maneira preocupante. Você pode também estar fazendo esse trabalho aí e não sabe. Orar o seguinte: Senhor, amanhã eu tenho que ir em tal reunião, o Senhor que vá comigo, meu Pai.
e se eu vou falar aquele assunto. Se não for para me falar, o senhor que me cale. É um exemplo. Não, está errado. Né? Você é um ser pensante, você é um ser estratégico e você vive sob a luz da liderança do Senhor. Então, você não pode falar uma frase dessa e esperar que Deus vá calar a sua boca, vá frear a sua boca. Você tem que ter a consciência dos seus atos, sabe? De se examinar. É conivente mesmo que eu fale isso, é conivente que eu esteja nessa situação, é da vontade de Deus que eu vá nessa reunião. Mas se eu for nessa reunião, Senhor, me prepara para que eu haja segundo a tua vontade. Mas isso não te exime de estudar o roteiro que você vai falar naquela reunião. Ou seja, você tem que estar preparado para agir, porque o Senhor ele não vai agir. É a mesma coisa de eu antes de vir aqui pregar e falar para você e te ensinar a palavra de Deus, eu sentar na mesa e falar com o Senhor, Senhor, eu vou pregar daqui a poucos minutos sobre liderança. O senhor fala na minha mente, meu pai, o que eu devo falar para as pessoas. Tá bem? Mas como é que eu vou te ensinar algo que eu não tenho domínio? Deus ele não vai ler a palavra dele no meu lugar. Eu tenho que ler a palavra dele, eu tenho que raciocinar, certo? E ele vai fazer a parte dele. Ele vai me dar luz. Quando eu estiver lendo, ele vai trazer luz e vai falar comigo. Mas ele não vai falar comigo sem eu ter o domínio da palavra dele para ensinar. Então, o que é para você fazer, o Senhor, ele não vai fazer. Nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor, sabe? Sensível na maneira de quando você for fazer qualquer coisa que seja da sua vida, você está pronto para ouvir a voz de Deus, porque o momento que nós estamos vivendo hoje, do evangelho, do final dos tempos, é um momento que tira muita atenção, é um momento que tira você tira a paciência das pessoas por qualquer coisa, né? E isso, quando vamos juntando essas pecinhas, isso vai nos afastando do Senhor, né? Isso vai afastando a presença do Senhor, a gritaria, o xingo, a má vontade. Então, como é que a gente vai ouvir a voz de Deus? Como é que a gente vai entender, sabe? Se entender com o Senhor, se você está todo bagunçado por dentro. Não tem como. Então, nós temos que prestar atenção na instrução do Senhor. Amém? Essa instrução, ela sempre nos é dada através da palavra dele. Nós temos sempre que estar atentos à palavra do Senhor. Você vê bem, eu falei para você, eu li muitas vezes os Salmos 32, mas eu ainda não tinha tido esse discernimento que o Senhor me deu hoje para trazer para você, para trazer para sua vida. E antes de eu vir aqui e testar o som, testar os telefones, sabe, para vir aqui para gravar para você, houve um impedimento terrível. Eu ia gravar um vídeo de anúncio, gravei 10 vezes um vídeo de anúncio, saía mudo. E os aparelhos ligados, sabe? Eu fui gravar, ia para gravar a live, começava a gravar e começava a dar problema, eu tive que interferir, sabe? Então, é o que eu tô te falando, são o, o mundo aí fora, o mundo fora da nossa caixa, fora do que nós vemos na nossa visão humana, ele está acontecendo. E tudo anda acontecendo muito rápido. Se a gente não acompanhar, se a gente não acompanhar essa jogada da vida, a gente vai ficar para trás. A gente vai ficar procrastinado, a gente vai desistir, a gente não vai perseverar, sabe? Se eu não tivesse tido o entendimento do Senhor, que essa palavra que eu traria hoje aqui para você ia ser um divisor de águas para você se movimentar aí no mundo espiritual, eu ia parar de pregar, eu ia largar tudo e ia fazer as minhas coisas, porque eu tentei 10 vezes e não consegui. Mas com Deus não funciona assim, sabe? Nós temos que ter em mente que o que funciona não é só o natural aqui.
Há forças sobrenaturais que nós não vemos com os nossos olhos, mas nós temos que lutar, nós temos que perseverar, nós temos que lutar pelo nosso Senhor. Mas para isso nós precisamos interagir, nós precisamos estar atentos. Amém? É essa palavra exatamente assim que eu quero trazer para você. O Senhor, ele não te vê como um ser incapaz. Ele não te vê como um ser limitante. Ele te deu inteligência, ele te deu vontade, ele te deu sabedoria para você viver o melhor dele. Não é verdade? Quando o Senhor ele, ele, ele deu ali a coroa aos reis, né? Ao rei Salomão, ao rei Davi, né? Quando o Senhor deu autoridade a Samuel para ungir Davi a rei, o Senhor ele não fez o trabalho sozinho, houve cooperação, entendeu? Todas as figuras bíblicas, se você for estudar a palavra do Senhor, o Senhor ele não fez tudo sozinho. Ele fez o céu e a terra, ele fez o nosso universo sozinho. Ele fez, sem interação de nada, nem ninguém. Mas logo após criar nós, a nossa raça, o ser humano, ele buscou o quê? Sempre se interagir conosco. Ele nos trata com respeito, com amor. E às vezes nós, por ignorância, por sermos habituados a nos procrastinar, sabe? Nós entramos numa área de conforto, sabe? E esperamos que o Senhor ele faça tudo, sabe? Que ele faça ali a comida e coloque na mesa só a pronto de você comer. E não é bem assim, sabe? O Senhor ele te dá provisão, ele te dá inteligência, ele te dá recursos para você trabalhar para ele, para você fazer a obra dele, para você cuidar da sua família, sabe? Ele não vai fazer tudo para você, mas ele promete que ele estará ao seu lado, te instruindo para que você ande no caminho certo, para que você faça a coisa certa. Ele quer fazer parte da sua vida, mas ele não vai fazer tudo por você. Aí tá, irmãos, o sinal que ele nos deu do livre-arbítrio, a vontade dele. Ele nos trata tão bem que ele nos deu a liberdade de escolhermos o caminho que nós vamos seguir, sabe? Se a gente vai amar, se a gente vai perdoar, se a gente vai dar ouvido a ele, se ele vai ser bem-vindo no nosso dia, está nas nossas mãos. Eu te pergunto, qual o movimento que o Senhor espera que você faça hoje na sua vida? Você sabe qual o movimento? Se você parar aí para pensar na sua vida hoje, fazer um balanço geral aí do que está acontecendo na sua vida, na sua história, sabe? For fazer um inventário da sua vida, você percebe como você está agindo? Se você está sendo uma pessoa que não está interagindo, ou se você está sendo um cooperador da obra do Senhor na sua vida. Para para jogarmos esse jogo, para estarmos ativos nesse jogo da vida, sabe? Nós precisamos entender que nós não podemos ficar paralisados esperando que Deus faça tudo. Nós não podemos ficar esperando só que Deus movimente as peças dele em nosso favor e nós ficarmos de braços abertos sem fazer nada, sabe? A palavra do Senhor, ela foi dada para todos nós. Ela é acessível a todo e qualquer ser humano, não é mesmo? Ela veio para nos instruir, é a própria boca do Senhor a falar conosco. Mas nós, como seres individuais que somos, o Senhor ele também nos trata de forma singular. Não é que o Senhor tenha um filho predileto ou que o Senhor tenha seus favoritos, porque não há. O Senhor não faz acepção de pessoas, né? Mas o Senhor ele vai tratar você conforme a sua personalidade, conforme o seu jeito, não é mesmo? O Senhor ele tem um jeito de falar com cada um e cada um tem um jeito de responder aos estímulos do Senhor, não é mesmo? Mas nós só podemos responder aos estímulos do Senhor se nós formos íntimos com Ele, né? Não tem como nós falarmos e sermos liderados pelo Senhor de uma forma particular. Eu não estou falando de uma forma geral. Geral por quê? Porque todos nós temos acesso à palavra do Senhor, todos nós somos guiados por ela. Mas nós recebemos uma instrução particular do Senhor.
Como é que é isso, Renato? Como é que é receber uma instrução particular do Senhor? É quando você se propõe a orar de madrugada, é quando você entra num propósito, sabe, de oração pela vida de alguém ou pela sua própria vida, por um projeto que você pretende é, alcançar e você quer a presença do Senhor, você quer a opinião dele. Então você traz ele para perto de você. Você traz ele para ser o dominador da sua vida, entende? Aí há uma interação e há também um ensinamento particular do Senhor. São experiências que nós temos que, que a gente, se a gente contar para outras pessoas ao redor, parece loucura, né? Mas são experiências que marcam a nossa vida de uma forma particular e única. Se eu te perguntar hoje qual experiência particular que você teve com Deus que mais marcou a sua vida, eu tenho certeza que não será uma experiência que todos viram, mas uma experiência que você teve com Ele, entre você e Ele, porque o Senhor, Ele ele ama experiências a sós com você, entre você e ele, sabe? É, é isso que nos torna mais dependentes do Senhor. É isso que fortalece o nosso vínculo. É como quando uma mãe amamenta um filho, sabe? Por que os filhos têm um vínculo maior com a mãe, os bebês? Por quê? Porque pela maternidade em si, pelo cordão umbilical, pelo alimento que ele recebe dela já desde o ventre, pela amamentação, né? Para que isso aconteça, para que esse amor seja mútuo e recíproco, né? É, a fonte, que é a mãe, ela tem sempre que estar ligada à criança, não é? E o alimento, o leite que ela vai dando ao filho, vai fortificando cada vez mais esse amor, esse afeto. E assim é o Senhor conosco. O leite que o Senhor ele nos dá hoje, o alimento, é a palavra do Senhor. Cada vez que você recebe a palavra do Senhor no seu coração, é um entendimento diferente, é uma renovação diferente. Então, por isso que nós temos que estar sempre preparados para acreditar no novo do Senhor. Cada vez que você lê a palavra do Senhor, é um entendimento novo, é uma novidade nova que tá vindo na sua mente, sabe? É, é maravilhoso quando nós entendemos que interagir com o Senhor vai muito além de orar, de acreditar, né? É viver. É viver acreditando e vivendo na pele que você não sabe do futuro. Você não sabe de nada que vai acontecer no futuro. A única coisa que você sabe é que você está sendo levada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Isso te dá segurança total para viver toda e qualquer situação. Porque quando nós temos a presença do Senhor na nossa vida, ela nos basta, né? Eu acho tão lindo quando o Senhor ele fala que ele quer nos instruir, ele quer nos ensinar o caminho que nós devemos andar e ele quer nos guiar com os olhos dele. Isso me lembra muito, trazendo assim para exemplo prático, né, da nossa vida, com um pai, com uma mãe, que quando o filho está ali brincando na praia ou no parque, né, o filho está ali brincando, está mexendo na areia, está movimentando, né? Ele está movimentando, ele está criando sozinho, ele está rindo, né? Mas o Senhor, ele está ali também em volta, ele está olhando e ele está cuidando para que tudo, nem nada não saia do controle dele, né? E hoje o Senhor manda te falar aqui que nada sai do controle dele. Ele espera que você é, que você se ajuste, para que você se adeque à vontade dele, à instrução dele. E não seja como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento nenhum, mas que você seja inteligente, que você esteja atento, sabe?
que Ele é o dono da sua vida, que Ele vai te guiar, tá bom? Em nome de Jesus, eu quero terminar essa palavra com uma oração por você e quero desejar que o Espírito Santo do Senhor, ele continue guiando os teus passos, ele continue guiando a sua vida. Amém? Se você confia, se você acredita que o Senhor hoje, ele toma as rédeas da sua vida de uma forma especial, eu quero que você feche os seus olhos e eu quero ministrar uma oração na sua vida agora. Senhor, em nome do teu filho amado, Pai, coloca, Senhor, os teus anjos. Dispensa, meu Pai querido, as tuas mãos sobre a nossa vida, Senhor, e os teus olhos que estejam atentos, Senhor Jesus, a nós, nos dando sabedoria, nos dando, Senhor Jesus Cristo, percepção do mundo espiritual como ele é. Nos agracia com a tua presença, Senhor Jesus, e nos guia, Senhor, pelas veredas da justiça, como a tua palavra nos promete. Seja, Senhor Jesus Cristo, as nossas vistas, os nossos olhos nesse mundo. Esteja na nossa frente, na nossa retaguarda, na nossa direita e na nossa esquerda, e nos proteja, Senhor, aonde quer que nós estivermos, que o Senhor esteja conosco, nos dando, Senhor Jesus, a graça da tua presença. Em nome de Jesus, eu louvo o Senhor e agradeço por essa palavra e essa oportunidade de ministrar ao seu coração que liderança do Espírito Santo é ser também um cooperador e um administrador de tudo que o Senhor tem nos dado com responsabilidade e sem nunca procrastinarmos. Amém? Não procrastine, permaneça firme, permaneça em movimento para que o Senhor ele faça a parte dele aí e faça você também a sua. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus quiser.